Paz e bem, irmãos e irmãs. Que a palavra de Deus fortaleça sua fé e o ajude a entregar ao Pai tudo aquilo que você traz no coração. Nesta quinta-feira, a liturgia nos convida a assumir a missão que recebemos de Deus e sustentá-la com uma vida de oração. Perseverantes nos caminhos do Senhor. Celebremos com fé. Leitura do livro do Eclesiástico. O profeta Elias surgiu como um fogo, e sua palavra queimava como uma tocha. Fez vir a fome sobre eles, e no seu zelo reduziu-os a pouca gente. Pela palavra do Senhor fechou o céu e de lá fez cair fogo por 3 vezes. Ó Elias, como te tornaste glorioso por teus prodígios! Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Tu, que levantaste um homem da morte e dos abismos pela palavra do Senhor. Tu, que precipitaste reis na ruína e fizeste cair do leito homens ilustres. Tu, que ouviste censuras no Sinai e decretos de vingança no Horebe. Tu ungiste reis para tirar vingança e profetas para te sucederem. Tu foste arrebatado num turbilhão de fogo, um carro de cavalos também de fogo. Tu, nas ameaças para os tempos futuros, foste designado para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para reconduzir o coração do pai ao filho e restabelecer as tribos de Jacó. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. Nós também, com certeza, viveremos, mas após a morte não será tal o nosso nome. Apenas Elias foi envolvido no turbilhão, Eliseu ficou repleto do seu espírito. Durante a vida, não temeu príncipe algum, e ninguém o superou em poder. Nada havia acima de suas forças, e até já morto, seu corpo profetizou. Durante a vida, realizou prodígios, e mesmo na morte, suas obras foram maravilhosas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Apoia na justiça e no direito. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Vai um fogo caminhando à sua frente e devora ao redor seus inimigos. Seus relâmpagos clareiam toda a terra. Toda a terra ao contemplá-los estremece.
as montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Os que adoram as estátuas se envergonhem, e os que põem a sua glória nos seus ídolos. Aos pés de Deus vem se prostrar todos os deuses. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura faz um grande elogio aos profetas Elias e Eliseu. Elias aparece como um fogo e sua palavra como uma chama ardente. Essa imagem mostra a força de sua missão. Ele não era um homem acomodado, nem alguém preocupado em agradar a todos. Era um profeta inteiramente comprometido com Deus, chamado a despertar um povo que havia se afastado da aliança. Elias enfrentou reis, denunciou a idolatria, defendeu os pobres e chamou Israel à conversão. Sua vida nos ensina que a verdadeira fé não pode ser apenas uma devoção exterior ou um sentimento particular. A fé precisa iluminar as nossas escolhas e, muitas vezes, exigir de nós coragem para permanecer na verdade. O texto também nos mostra que a missão de Elias não terminou com sua partida. Eliseu recebeu seu espírito profético e continuou a obra. Isso nos ajuda a compreender que a missão pertence a Deus, não a uma pessoa. Os servos passam, mas a palavra permanece. Deus continua chamando pessoas em cada geração para anunciar, servir, ensinar, consolar e defender a verdade.
Essa passagem pode nos levar a pensar na herança espiritual que recebemos. Quantas pessoas foram importantes em nossa caminhada de fé? Talvez nossos pais, avós, catequistas, sacerdotes ou alguém que nos ensinou a rezar. A pergunta é: o que estamos fazendo com essa herança? Estamos apenas admirando o testemunho dos que vieram antes? Ou estamos assumindo também a nossa parte na missão? Não seremos profetas como Elias, mas todos podemos ser sinais de Deus onde estamos. Um pai e uma mãe exercem uma missão profética quando educam os filhos na fé e no bem. Um professor exerce essa missão quando ensina com verdade e responsabilidade. Uma pessoa doente pode evangelizar pela confiança e pela perseverança. Um cristão no trabalho pode testemunhar a fé por meio da honestidade, da justiça e do respeito. Com o salmista hoje cantamos: ó justos, alegrai-vos no Senhor. O motivo da nossa alegria não é a ausência de dificuldades, mas a certeza de que Deus reina. Essa confiança prepara o nosso coração para o Evangelho. Jesus fala sobre a oração e nos alerta: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Ele não está condenando as orações longas, nem a perseverança na oração. O próprio Jesus passou noites inteiras rezando. O que ele rejeita é uma oração vazia, mecânica, como se Deus precisasse ser convencido pelo número de palavras. Às vezes nós podemos cair nessa tentação. Repetimos fórmulas, mas o coração está distante. Falamos muito, mas não escutamos. Ou pensamos que se rezarmos de determinado modo, Deus será obrigado a fazer exatamente o que queremos. Jesus corrige essa visão. O Pai já sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Então, por que rezar se Deus já sabe? Porque a oração não serve para informar Deus, serve para transformar o nosso coração e colocá-lo em comunhão com Ele. Nós rezamos não para fazer Deus aderir à nossa vontade, mas para aprender a desejar a vontade dEle. Por isso, Jesus nos ensina o Pai Nosso. A primeira palavra, Pai, já nos mostra que aproximamo-nos daquele que nos criou, que nos ama e que cuida de nós. E dizemos nosso, não meu, porque a oração cristã nunca é individualista. Quando rezamos, levamos conosco os irmãos, a Igreja e toda a humanidade. Em seguida pedimos: santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Antes de apresentarmos nossas necessidades, colocamos Deus no centro. Jesus nos ensina a começar reconhecendo quem Deus é, desejando o seu reino e fazer a sua vontade. Depois pedimos o pão de cada dia. É o alimento necessário, mas também podemos reconhecer aqui o pão da palavra e, de modo especial, a Eucaristia. Pedir o pão diário é reconhecer que dependemos de Deus. É aprender a viver um dia de cada vez, sem querer controlar antecipadamente toda a vida. Também pedimos perdão, mas acrescentamos: assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa é talvez a parte mais exigente. Não estamos comprando o perdão de Deus com o nosso perdão, mas reconhecendo que quem recebe misericórdia precisa tornar-se misericordioso. Jesus insiste nisso ao terminar a oração. Se perdoarmos aos outros, o Pai também nos perdoará. Sabemos que o perdão pode ser um caminho longo, que não significa aceitar abusos ou permanecer exposto à violência. Perdoar significa renunciar à vingança e colocar a justiça nas mãos de Deus. Por fim, pedimos que Deus não nos deixe cair em tentação e nos livre do mal. Reconhecemos que somos frágeis e precisamos da graça. Não enfrentamos sozinhos as lutas espirituais. Temos um Pai que nos guarda e um Salvador que venceu o pecado e a morte. A palavra de hoje, portanto,
nos apresenta 2 grandes ensinamentos. Com Elias e Eliseu, aprendemos a assumir a missão que recebemos. Com Jesus, aprendemos que essa missão só pode ser sustentada por uma vida de oração. Diante dessa palavra, somos chamados a refletir se nossa oração tem sido um verdadeiro encontro com o Pai ou apenas uma repetição apressada. Se rezamos buscando somente aquilo que Deus pode nos dar ou buscando o próprio Deus. E se o Pai Nosso que pronunciamos com os nossos lábios está transformando as nossas atitudes, especialmente nossa capacidade de perdoar. Jesus hoje não nos pede palavras complicadas. Pede um coração filial, confiante e aberto à vontade do Pai. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê o dom do perdão e que oremos com a confiança ensinada por Jesus. Como oração hoje, rezemos juntos o Pai Nosso. Oração. Juntos rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que o Senhor fortaleça o seu coração e o ajude a rezar com confiança, lembrando que o Pai conhece tudo aquilo de que você mais precisa. Apoie este trabalho de evangelização, deixando o seu joinha e o seu amém nos comentários. Uma quinta-feira abençoada para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.